Olá pessoal, bem-vindos para mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre o método de análise de investimento chamado de Payback. Eu sou o professor Giancarlo Moraes e essa é a disciplina de Matemática Financeira da URGS. O payback, também conhecido como prazo de retorno do capital investido, é o período necessário para que os fluxos de caixas positivos, ou seja, as entradas de dinheiro, sejam suficientes para igualar o valor do investimento. O payback de um projeto é uma medida de rapidez com que os fluxos de caixas gerados por esse projeto cobrem o investimento inicial. Intuitivamente, projetos que cobrem seus investimentos mais cedo podem ser considerados mais atraentes por serem supostamente projetos menos arriscados. Lembrando que na análise de investimentos a gente sempre tem dois enfoques, o de aceitar ou rejeitar um projeto e o de classificar projetos diferentes. E no payback a gente aceita um projeto quando o payback calculado for inferior a um prazo estipulado previamente pela empresa. Então a empresa tem uma data de referência. Eu preciso recuperar o meu investimento em tanto tempo. Ou seja, no payback, a empresa determina um prazo no qual ela deve receber o seu investimento de volta. Se o payback calculado for menor do que esse prazo, ou seja, se o investimento for coberto num prazo menor do que o estipulado pela empresa, então a gente aceita o projeto. Caso não seja, a gente rejeita o projeto. Quanto à classificação, o melhor projeto é o que apresenta o menor payback, seguido do segundo menor payback e assim por diante. Então, necessariamente, o projeto melhor tem que ter o menor payback. O payback do primeiro da lista vai ser menor do que o payback do segundo, que vai ser menor do que o payback do terceiro. E assim por diante. Então, vamos fazer um exemplo. Considerando-se o prazo de 3 anos como prazo máximo para retorno aceitável de investimentos de capital, aplique o método do payback nos projetos A e B. Então, nós temos dois projetos. O projeto A, que tem o seguinte fluxo de caixa. Na data zero, nós temos um pagamento de R$10.000. Na data 1, nós temos um recebimento de R$500. Na data 2, um recebimento de 700. Na data 3, um recebimento de 1.000. Na data 4, um recebimento de 2.000. E na data 5, um recebimento de 15.000. E o projeto B, na data 0, um pagamento de 10.000, um investimento de 10.000. Depois, na data 1, um recebimento de 7. Na data 2, um recebimento de 3. Na data 3, um recebimento de 2.000. Na data 4, um recebimento de 1.000. E na data 5, um recebimento de 1.000. Então, esses são os fluxos de caixa. E aqui os diagramas do fluxo de caixa, data 0, data 1, data 2, data 3, data 4, data 5. Certo? Então, no payback, vamos começar com o payback do projeto A. O que a gente precisa fazer? É muito simples esse método. Nós precisamos ir somando as entradas de caixa até cobrir o investimento de 10.000. Então, eu tenho investimento inicial de 10.000 na data 0 e eu vou ir somando de um em um todas as entradas até ver em que data eu vou conseguir cobrir esses 10.000. Então, eu tenho essa coluna aqui, ó, em geral, ela é muito útil para a gente, o fluxo acumulado. Então, no período zero, o fluxo acumulado é apenas o valor do período zero, menos R$10.000. Aí, o que eu vou fazer? No próximo período, né, eu vou pegar esse fluxo acumulado de menos 10.000 e eu vou considerar essa entrada. O projeto está me dizendo que tem uma entrada de R$500 no caixa. Então, menos 10.000 mais 500 vai dar menos 9.500. E esse é o novo fluxo acumulado. Então, o fluxo acumulado do período 1 é menos 9.500 e ainda é negativo. Então, agora eu vou para o período 2 e vou somar a próxima entrada de caixa no fluxo acumulado. Então, menos 9.500 mais a próxima entrada de caixa, que é 700, vai dar menos 8.800. O fluxo acumulado ainda é negativo, eu ainda não cobri os 10.000 iniciais.
Então, eu vou para mais um período. O próximo período tem uma entrada de caixa de R$1.000, então somado ao fluxo acumulado de menos 8.800, vai dar menos 7.800, ainda negativo. Então vamos para o próximo período. O próximo período tem uma entrada de R$2.000, que somados ao fluxo de menos 7.800 vai dar menos 5.800, ainda negativo. Então eu vou considerar o próximo período porque não foi coberto ainda os 10.000 iniciais. E aí no próximo período nós temos uma entrada de R$15.000, que somados com os menos 5.800 nos dá 9.200 positivo. Agora o fluxo acumulado é positivo, ou seja, o fluxo de todas as entradas acumuladas até a data 5 é suficiente para igualar o valor de saída. Então, o payback ele ocorre aqui entre o ano 4 e o ano 5. Por quê? Porque é nesse momento que o fluxo acumulado deixa de ser negativo e passa a ser positivo. Como que eu decido exatamente em que momento do ano 4 e do ano 5 isso ocorre? Bom, a gente faz uma regra de 3 para saber quanto do período eu precisei para cobrir esses 5.800. Então, entre o período 4 e o período 5, né, foram pagos R$15.000, certo? E quanto que precisava ser pago para chegar no zero? Bom, eu precisava cobrir 5.800. Então, quanto do período entre 4 e 5, digamos que esses 15.000 fossem entrando continuamente, né? Aqui no período 4, fosse entrando continuamente até o período 5, sair de zero e chegar em 15.000. Em que momento a gente estaria em 5.800 para cobrir esse fluxo acumulado de menos 5.800? Como que eu faço isso? Simplesmente pega o quanto se precisa pagar ainda e divide pelo total do próximo período. Então, 5.800 dividido por 15.000. Essa é a fração de ano que precisamos para cobrir 5.800, sendo que a gente vai ter um pagamento de 15.000 naquele ano. Então, o payback vai ser o quê? Vai ser os 4, né? Certamente eu preciso de 4 anos, porque no 4 ainda estava negativo, mais essa fração 5.800 sobre 15.000, que vai dar 4,39 anos. Como o payback é 4,39, ele é superior ao prazo limite de 3 anos, que foi estipulado pela empresa. Então, nós concluímos que o projeto não é aceitável. O projeto A não deve ser aceito pela empresa usando a regra do payback. Vamos fazer agora o projeto B. Eu coloquei aqui o fluxo do projeto B nessa coluna, então menos 10.000 na data 0, investimento de 10.000 na data 0, depois recebimento de 7.000 na data 1, 3.000 na data 2, 2.000 na data 3, 1.000 na data 4, 5.000 na data 5. E vamos fazer o fluxo acumulado. Então, na data 0, o fluxo acumulado é menos 10.000. Na data 1, o que vai acontecer? Eu vou pegar os menos 10.000 e vou somar com esses 7.000 aqui. Então, menos 10.000 mais 7.000 vai nos dar um fluxo acumulado de menos 3.000. E agora, bom, no próximo período, o fluxo acumulado é menos 3.000, mas eu vou receber 3.000. Então, menos 3.000 mais 3.000 vai me dar um fluxo acumulado de 0. Ah, fechou. Bem aqui eu vou conseguir cobrir o investimento, porque a soma desses dois aqui é 10.000. Então, o payback, nesse caso, é muito simples, é 2 anos. Então, o payback, nesse caso, eu não preciso encontrar aquela fração de ano, porque eu achei exatamente 0 aqui no ano 2. Então, aqui a gente tem o resto da tabela, se a gente continuasse completando. No ano 2, o fluxo acumulado estava zerado.
E aí tem o recebimento de 2.000 no ano 3, então o fluxo acumulado no ano 3 vai ser 2.000, depois mais 1.000 do ano 4, vai dar 3.000, mais 1.000 do ano 5, vai dar 4.000 o fluxo acumulado. Mas o que importa é aqui, ó. No projeto B, o payback ocorre exatamente ao final do segundo ano, pois nele o saldo acumulado fica zerado. O projeto é considerado viável economicamente, uma vez que o payback obtido, de 2 anos, é inferior ao prazo limite de 3 anos estipulado pela empresa. E também é evidente que esse projeto B é melhor do que o projeto A pelo critério do payback, uma vez que o retorno do capital investido é mais rápido. Então, no projeto B, o retorno acontece em 2 anos, enquanto no projeto A acontece em 4,39 anos. O payback, apesar de ser bastante simples e muito fácil de ser utilizado como uma ferramenta de investimento, ele tem uma grande limitação, que ele não considera o valor do dinheiro no tempo. Ou seja, que o dinheiro muda de valor no tempo e nós estamos somando coisas que estão em momentos diferentes. Eu estou somando o valor da data 0 com o valor da data 1, com o valor da data 2, com o valor da data 3, até ver que esse fluxo de caixa seja zerado. Então, para investimentos pequenos, ele até pode ser usado, mas ele é mais utilizado não como uma ferramenta de tomada de decisão, mas de descarte de projetos. Então, muitas empresas, quando olham o payback, um payback muito longo, eles acabam descartando o projeto, mas dificilmente esse é o método que faz com que a empresa diga, não, vamos investir aqui porque o payback é baixo, nós vamos cobrir o investimento rapidamente. Isso dificilmente acontecerá. Ele serve mais como para eliminar projetos. E também porque ele é uma ferramenta muito fácil, né? Então, será que esse projeto aqui merece uma atenção detalhada minha, de eu colocar várias pessoas para fazer uma análise bastante criteriosa? Uma maneira rápida de decidir se um projeto merece atenção é olhar o payback dele, porque se ele tiver um payback ruim, aí a empresa já nem considera continuar a análise. Bom, nós temos uma maneira de remediar esse problema do payback de não considerar o valor do dinheiro no tempo, que é trazer todas as prestações para a data zero e ficar fazendo o mesmo jogo de somar as prestações até que o fluxo acumulado seja zero, mas em vez de considerar o valor delas, o valor nominal na data em que elas estão, a gente considera o valor na data zero. E quando a gente faz isso, a gente gera um novo método chamado de payback descontado. Então, o payback descontado também é um indicador para avaliar o prazo de retorno do capital investido. A diferença dele para o payback é que ele considera o valor do dinheiro no tempo. Ou seja, soma-se os valores atuais das entradas e saídas do fluxo de caixa. A ideia do método do payback descontado é similar à do payback. A gente procura identificar o prazo em que a soma das entradas na data zero é suficiente para igualar o valor das saídas na data zero. E no enfoque de aceitação e rejeição, daí exatamente igual. Aceita-se o projeto quando o payback descontado for inferior a um prazo estipulado previamente pela empresa. E quanto à classificação, quanto menor o payback descontado, melhor o projeto. Então, o melhor projeto necessariamente vai ter o menor payback descontado, segundo melhor projeto, segundo menor payback descontado. O exemplo de payback descontado que eu vou fazer com vocês é justamente o exemplo das notas. Porque lá nas notas nós não colocamos o passo a passo da HP12C, porque ficaria muito extenso. Não tem teclas financeiras para se calcular o payback descontado, apesar de que a gente pode fazer na HP12C, mas nós podemos fazer ou através do método RPN, ou fazer vários métodos de cash flow até que a gente ache um com o valor atual positivo, ou ainda fazer vários probleminhas de desconto racional e ficar armazenando cada um desses valores em uma tecla de armazenamento e depois ficar somando elas para ver quando que o fluxo acumulado ele deixa de ser negativo e passa a ser positivo. Então, ao invés de colocar uma quantidade extensa de
teclas lá nas notas, eu vou fazer aqui com vocês no vídeo. Então vamos lá. Então, exemplo, determine o período de payback descontado para o seguinte fluxo de caixa mensal de um investimento com taxa de juros de 1% ao mês. Então, primeiro observem que agora aqui se fala em taxa de juros de 1% ao mês. Antes, no payback, nada se falou, não se mencionou taxa de juros. E não se mencionou porque a gente estava somando os valores nominais do fluxo e simplesmente vendo quando que o fluxo acumulado deixava de ser negativo e passava a ser positivo. Mas agora eu não vou simplesmente somar valores nominais. Eu preciso somar o quanto cada uma dessas entradas do fluxo vale na data zero. E para saber quanto elas valem na data zero, eu preciso levá-las para a data zero, ou seja, eu preciso descapitalizar essas entradas para conseguir levá-las para a data zero. E é isso então que nós vamos fazer. Então observem aqui que eu acrescentei uma coluna, que é o valor atual da parcela. Então, eu tenho o valor atual da parcela e o fluxo acumulado agora na data zero, porque eu vou sempre olhar para o fluxo na data zero. A parcela de 10 mil, o investimento de 10 mil na data zero, vale menos 10 mil, porque já está na data zero. E o fluxo acumulado, então, aqui vai ser menos 10 mil. Agora aqui, ó, qual é o valor atual de 1.900? Bom, 1.900, para mim saber o valor atual, eu preciso descapitalizar ele, um período, a taxa de 1%. Então, eu vou fazer 1 mais 0,01 elevado a 1. Então, 1.900 dividido por 1,01 elevado a 1. Então, 1.900 dividido por 1,01. Então, o valor de 1.900 na data 1 é 1.881 com 18,8119. Eu vou armazenar esse valor no 1, para ficar claro que é o valor da data 1. E vou armazenar menos 10 mil na data 0, ou no storage 0, melhor, que é o valor do fluxo da data 0. Então, esse valor aqui vai ser menos 1.881 com 1881. Qual vai ser o fluxo acumulado na data 1? O que eu preciso fazer? Bom, eu preciso somar. Ó, eu vou pegar recall 0, vou dar um enter, vou recall 1, vou somar os dois, né? E aí eu vou achar o valor de menos 8.118,81. Esse seria o valor do fluxo acumulado na data 1. Antes de calcular o fluxo acumulado, eu vou preencher essa coluna aqui do valor atual das parcelas. Então, o valor atual da parcela de 2.400, que está na data 2, vai ser 2.400 dividido por 1 mais 0,01 elevado ao quadrado. Ou seja, 2.400 dividido por 1,01 elevado ao quadrado. O da parcela de 2.900 vai ser 2.900 dividido por 1 mais 0,01 elevado ao cubo, que é igual a 2.900 dividido por 1,01 elevado ao cubo. E assim por diante. Eu vou preencher a coluna do valor atual. Vou ficar armazenando nas teclas de storage e depois a gente calcula o fluxo acumulado. Então, vamos ver aqui. Então, eu quero fazer 2.400 dividido por 1,01 ao quadrado. Então, eu vou fazer 1,01 ao quadrado. Vou inverter, vou colocar no denominador e vou multiplicar por 2.400. Então, 2.400 na data 0 vale 2.352,71. Eu vou armazenar isso aqui no 2. Agora eu faço a mesma coisa para o 2.900. Mas eu posso fazer também utilizando as teclas financeiras. Como? Ah, simples, ó. Eu posso dizer que 2.900 é um valor futuro da data 3, meu N é 3 e meu I é 1. E aí eu peço o PV.
Só que eu vou armazenar isso na data 3, eu só vou trocar de sinal para ele ficar positivo. Então, eu vou armazenar isso na data 3. Esse é o valor de 2.900 na data 0. Eu armazenei no storage 3 porque é referente à data 3. Posso fazer a mesma coisa com 3.500 agora. 3.500 eu declaro como o meu FV, 4 o meu EN e eu peço o PV. A taxa já estava ali, né? Troco o valor, armazeno no 4. E agora os 4.000 declaro como o valor futuro do ano 5 e peço qual seria o valor na data 0, 3.805,86. Agora eu posso ir, deixa eu armazenar isso aqui no storage 5. Agora eu posso ir montando a minha tabela olhando os valores que eu armazenei. Por exemplo, o valor da data 0 é menos 10.000, o valor da data 1 é 1.881, ou seja, os 1.900 na data 0 vale 1.881. Os 2.400 da data 2 na data 0 valem 2.352,71. Os 2.900 da data 3 na data 0 valem 2.814,71. Então, vamos completando aqui. Na data 3, 2.814,71. Aí eu vou dar um recall 2 para ver o da data 2. Então, os 2.400 na data 0 valem 2.352,71,0. Na data 4, nós temos 3.500 que na data 0 valem 3.663. 3.363,43. E o 4.000 da data 5 na data 0 vale 3.805,86. Então agora eu vou ir somando, ó, até encontrar o momento que nós vamos ter uma troca de sinal. Então, vamos recall o valor da data 0, menos 10.000. Recall o valor da data 1, 8.800. Somos 2. Menos 8.881. Menos 8.118,81. Então, eu poderia completar o fluxo de caixa acumulado menos 8.118,81. Vou armazenar sempre a soma lá no 9. Agora eu vou chamar o valor da data 2, 2.352, e vou somar com esse valor acumulado. Menos 5.766. Já vou armazenar lá no 9 de novo. Menos 5.766. O fluxo acumulado dos pagamentos até a data 2, na data 0, é menos 5.766,1. E assim por diante, eu vou seguir fazendo isso. Agora eu vou pegar o valor que está armazenado no 3. Então, recall 3 e somo. E vou armazenar de novo a minha soma lá no 9, para quando eu precisar. Ainda é negativa, então vou chamar o valor da data 4. E somo. Ó, ficou positivo. 412,04. Nesse momento aqui ficou 412,04. O valor que nós tínhamos anteriormente era menos 2.951
com 38. Bom, então quem é o nosso payback descontado? Observem que o fluxo acumulado dos pagamentos descontados, ou seja, na data zero, ele muda de sinal do ano 3 para o ano 4. Então, vai ser o ano 3 mais um pedaço, né? Um pedaço do ano 4. Quanto do ano 4? Bom, quanto que faltava pagar? Faltava pagar 2.951 com 3.899. E quanto vai ser efetivamente pago no ano 4? Bom, o pagamento do ano 3 para o ano 4 é 3.500. Mas não é isso que nós temos que usar. Nós temos que usar o quanto vale esses 3.500 na data zero. A gente tem que usar esse valor aqui, que é 3.500 dividido por 1 mais 0,01 elevado a 4. Ou 3.363 com 431, que eu já teria calculado. Na calculadora financeira, eu tenho esse valor de 2.951. Então, eu já vou trocar o sinal. E esse valor aqui, do 3.363, ele está armazenado no 4. Então, deixa eu pegar o valor do 4 aqui, 3.363. Se eu fizer a divisão entre eles, 0,877. Então, eu preciso de 0,88, arredondando, de ano, para cobrir aqueles 2.951. Então, vai ser 3 mais 0,88. 3,88 anos. Então, esse é o payback descontado, pessoal. Ele é meio chatinho de fazer na HP12C, mas no Excel ele é uma barbada de fazer. Vamos ver. Então, olhando aqui no Excel, olha só. A mesma tabela. Vamos preenchendo. O valor atual da parcela no ano 0, a parcela de 10.000 vale menos 10.000. E o fluxo vale menos 10.000. Agora, os 1.900. Bom, o que eu preciso fazer? Eu preciso descapitalizar ele por um período. Então, vai ser igual a aos 1.900 dividido por 1 mais a taxa de juros. E eu já vou fixar aqui, ó, porque eu não quero sair dessa célula. Elevado a quanto? Elevado a 1. E aqui eu acho o valor dos 1.900 na data 1. E agora, para achar, eu posso autocompletar e eu acho todos os valores. 2.400, que é o valor da data 2, na data 0, vale 2.352. Os 2.900 da data 3, na data 0, vale 2.814. E agora eu posso pegar esse valor para achar o fluxo acumulado da data 1. Na verdade, para achar o fluxo acumulado das parcelas até a data 1 na data 0, vai ser esse mais esse valor aqui. E o próximo vai ser esse mais esse valor aqui. E o próximo, bom, eu posso até autocompletar também. E eu acho todos os valores. E aí o que eu vou observar? Entre o ano 13 e o ano 4, deixa de ser negativo e passa a ser positivo. Então, o payback vai ser o quê? Vai ser 3 mais essa proporção aqui. Então, mais isso, só que eu tenho que trocar o sinal desse aqui, porque ele está negativo, dividido por esse valor aqui, ó, porque efetivamente entre o ano 13 e o ano 4 foi pago da dívida 3.363, que é o valor dos 3.500 na data 0. Então, quantos por cento disso representa 2.951,38? Tem que fazer a razão. E aí nós vamos ter 3,87, se nós arredondarmos para duas casas, 3,88, como era esperado.
Então, observem como é fácil fazer o payback descontado no Excel. Então, nós estamos ensinando o payback descontado porque ele é mais útil do que o payback. Mas a gente sabe que é muito mais simples de fazer esse exercício no Excel do que na calculadora financeira. Então, procurem usar o Excel para fazer os exercícios do Moodle, porque fica muito mais simples do que utilizar a HP12C. Qualquer dúvida que vocês tenham, postem lá no nosso chat de dúvidas e até o próximo vídeo, onde vamos falar sobre o VPLA. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.